Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos começando então o PET 5 e nós vamos ver aqui no PET 5 a semana 1 e 2 nessa aula aqui. Então vamos mudar um pouquinho o formato, né? Ao invés de ser uma aula por semana, nós vamos fazer duas aulas agora somente no PET 5. Uma aula englobando as semanas 1 e 2 e uma segunda aula englobando as semanas 3 e 4. E por que eu decidi fazer isso? Porque o PET 5, se fosse olhar, dava para fazer uma aula só com o PET 5. Mas aí, para não ficar uma aula tão grande, tão realmente explicativa, cheia de exemplos, com muita informação, eu decidi então dividir o PET 5 em somente duas aulas, né? De novo, uma aula para semanas 1 e 2 e uma outra aula para semanas 3 e 4. E o assunto das semanas 1 e 2 do PET 5 é radiano e circunferência trigonométrica. Então agora a gente sai um pouquinho da parte mais algébrica lá da matemática e a gente vai para trigonometria, para realmente estudar o círculo trigonométrico, que é uma das matérias muito importantes quando a gente fala lá de trigonometria, de cálculos que envolvem lá seno, cosseno, tangente e tudo mais. E para isso a gente vai precisar de ter algumas informações, né? de entender um pouquinho o que seria o radiano para começar. O radiano, na trigonometria, ele é simbolizado pela letra π. Vocês já devem ter, provavelmente já tinham visto aqui, né? O π escrito igual a 180 graus. E na trigonometria, o π ele não vale 3,14, 15, por aí vai. Ele vale o ângulo de 180 graus. Então vamos prestar bem atenção aqui. Esquece lá um pouquinho daquele π valendo 3,14 que a gente não vai utilizar aqui agora esse valor, tá? Nós vamos utilizar aqui o π valendo 180 graus, ok? Sempre que vocês então verem o π nesse caso aqui, já pensa logo lá o seguinte: esse valor é 180 graus, não é 3,14 mais. Então aqui nós temos alguns exemplos para treinar essa ideia aqui do radiano. Então, como que eu posso fazer então a conversão, no caso de radianos para ângulos? Como que eu posso utilizar essa noção? No caso dos ângulos aqui, o radiano também é uma medida de ângulo, né? Só que geralmente a gente mede os ângulos aqui em graus. E a gente agora vai precisar realmente de ter os valores em radianos. E como que eu vou fazer esse tipo de conversão? Olha, nós temos aqui o valor 2π. Então, se eu tenho o valor 2π, eu não acabei de falar ali que o π ele passa agora a valer um total de 180 graus? Então, o que eu tenho que fazer nesse caso é pegar onde tem o π, eu vou colocar 180. Mas o π é uma letra grega, né? Se o π é uma letra, então significa que entre um número e uma letra a gente sempre tem uma multiplicação entre eles. Sempre que eu escrevo lá, por exemplo, 2π, 3x, 4x, 5x, qualquer valor com uma letra em sequência, a gente tem um número e uma letra, nós temos então uma multiplicação entre eles. O π aqui não vai fugir disso, então não. Olha, nós temos 2π, então vai ser 2 vezes o valor do π. O valor do π a gente já sabe que é 180 graus, então 2 vezes 180 graus dá um total de 360 graus. Ou seja, o valor 2π equivale a 360 graus. Nós temos então aqui também, olha, esse valor em radiano aqui, olha, 2π sobre 3. E como que eu vou fazer isso? De novo, olha, nós temos o valor do π, nós temos então que colocar o valor 180 aqui, olha. Dividido por 3. 2 vezes 180, só fazendo a substituição, né, no lugar do π, 2 vezes 180 nós acabamos de calcular lá, deu 360. 360 dividido por 3 dá o valor 120. Então, olha, o valor em radiano, 2π sobre 3 equivale a 120 graus. Nós também temos aqui, olha, ainda o valor 11π sobre 6. Então, 11 vezes 180 dividido por 6. Repara que 11 vezes 180 já vai dar um valor grande. Vamos evitar de trabalhar com valores tão grandes assim? Então, vamos fazer uma simplificação aqui antes. Olha, 180 dividido por 6, aqui dá 30. Então, vai ser 11 vezes 30. 11 vezes 30 já é um valor mais fácil de fazer do que 11 vezes 180. 11 vezes 30, então, nesse caso, vai dar o valor 330 graus. Então, olha, fazendo essas substituições aqui no lugar do π, nós temos
cada um dos respectivos valores ali para os radianos. Então, 2π vale 360, 2π sobre 3 vale 120, 11π sobre 6 vale 330 graus, ok? E se fosse agora o contrário? E se eu realmente tivesse valor em ângulos, e eu tenho que fazer essa conversão para radianos? Como que eu faço isso? Como que eu faço essa conversão, então? Olha, vamos seguir pelo raciocínio lá do início, que π é igual a 180. Então, vamos anotar aqui, π é igual a 180 graus. Eu posso começar a fazer isso dessa forma. Onde? O que eu tenho que fazer aqui agora é descobrir o valor de 270 graus, não é? Eu tenho que descobrir quanto que ele vale em radianos. Ou seja, eu vou falar que vale x radianos. Aqui eu posso resolver isso, então, por uma regra de 3, olha. Onde eu faço uma multiplicação cruzada, né? O que está embaixo de um lado multiplica com o que está em cima do outro lado. E o inverso também, o que está em cima de um lado multiplica com o que está embaixo do outro lado. Então, x vezes 180 dá 180x igual a 270π. Mas eu quero descobrir, então, aquele valor do x. Se eu quero descobrir esse valor do x, o que eu vou fazer? Vou pegar aquele 180 e passar ele dividindo. Então, vai ser 270π dividido por 180. Agora, começa mais uma vez algumas simplificações, olha. Isso aqui tudo, 270 e 180, eu consigo simplificar tudo isso por 90. Então, olha, x é igual 270 dividido por 90 dá 3. Coloco o π aqui do lado, né? 180 dividido por 90 dá 2. Ou seja, o valor, então, 270 graus, eu consigo escrever como 3π sobre 2. 3π sobre 2, então, é a medida do valor 270. Ok? Vamos pegar aqui, então, o nosso segundo exemplo, o valor de 135 graus. Uma outra forma também de fazer a nossa resolução aqui é da seguinte forma. Eu posso pegar o valor 135 e dividir ele por 180. Mas, aí vai uma dica aqui. Eu não estou querendo descobrir o valor em radianos, então eu já posso pôr o valor aqui em radianos. E como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir todo esse valor aqui agora, olha, por 45. Vamos dividir todo esse valor aqui por 45 para ver quanto que vai dar? 135 por 45 dá 3. Coloco o π aqui do lado. 180 dividido por 45 dá 4. Consigo fazer dessa forma aqui também. E já achei, olha, 3/4 não dá para simplificar mais, é uma fração irredutível. Então, nós temos o valor 3π sobre 4, que equivale à medida 135 graus. E ainda nós temos outra coisa aqui, olha, nós temos esse outro valor de 315 graus. E aí, de qual jeito que vocês acharam mais fácil? De qualquer um, fazendo todas as contas certinhas, vocês conseguem resolver. Seja pela regra de 3, seja pela nossa fração aqui por 180, que eu fiz aqui na letra B. Qualquer um dos dois jeitos. Vamos fazer pela fração de novo, ó. Vai ser 315 graus. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Tá dando para ver? Tá dando. Então, dividido por 180. E aqui eu tenho que colocar o valor π do lado. Fazendo isso, olha, eu tenho que... Opa! Vamos fazer uma divisão aqui por 45. Então, olha, quanto vai dar 315 dividido por 45? Ai, Christian, não lembro. Nossa, é muita conta para fazer, não sei. Vamos lá, então, por partes. Olha, eu vou escrever aqui embaixo, 315, só mesmo para refrescar a memória aí, dividido por 45. 31 não dá para dividir por 45, 31 é um valor menor. Então, o valor que eu tenho é o próprio 315. Então, eu tenho que dividir o valor todo 315 por 45. Eu sei que isso vai dar uma divisão exata, tá, gente? Então, essa divisão dá um valor exato. Mas olha só, nós dividimos aqui o 180 por 45, a gente chegou no valor 4. Será então que se eu pegar, por exemplo, o valor 7 dá? Vamos ver se 7 dá. 315 dividido por 45, será que dá o valor 7? Vamos fazer a conta aqui, olha, 45 vezes 7. Não tenham medo de fazer conta, tá, gente? Vai e multiplica aqui mesmo, ó. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, 28, mais 3.
315. Ou seja, 315 dividido por 45 é o valor 7. Então, só apagando aquele tanto de conta que eu fiz ali, então 315 dividido por 45 é 7. Coloco o π do lado, 180 dividido por 45, igual nós já fizemos aqui, deu 4. Então, 7 quartos é uma fração irredutível. Achei, então, o valor de 315 graus como 7π sobre 4. Mais uma resolução aí. Então, alguma dúvida aqui nessa parte inicial do que seria o radiano, né? O radiano, então, é a unidade de medida do círculo trigonométrico dada, ao invés de dar em graus, a gente está dando em radianos. Então, nós temos aqui as conversões de radiano para ângulos e de ângulos para radianos, fazendo dessa forma aqui, ok? Dando sequência, nós temos, então, a nossa circunferência trigonométrica. Então, o que é uma circunferência trigonométrica? A gente pega o nosso plano cartesiano com os eixos lá de y e de x, né? E, através desse plano cartesiano, eu consigo montar uma circunferência trigonométrica. Onde, nessa circunferência trigonométrica, esse ponto A, aqui, olha, do gráfico, essa figurinha, gente, estava lá no PET, tá, gente? Então, ó, esse ponto A é o meu valor inicial, tanto que tá aqui, olha, 0 graus é congruente, né? Ou seja, é igual ao valor 0 radiano. Depois, nós passamos, tá vendo que tem a setinha aqui em azul, simbolizando que está aumentando? Então, nós estamos realmente aumentando os graus aqui. E aqui em cima, olha, esse eixo Y, ele forma, né, um ângulo de 90 graus em relação a x. Tanto que aqui em cima, no Y, ó, ele é o valor de 90 graus, ou seja, o valor de 90 graus é congruente ao valor π sobre 2 radiano. Então, nós temos aqui de novo, olha, mais 90 graus, 180. Mais 90 graus, 270. Mais 90 graus, 360. Mas, Christian, você não falou que aqui, esse valor A, esse ponto A não é o valor inicial, não é o valor zero? Sim, falei. Mas, então, isso aqui a gente significa o quê? Que o valor zero ou o valor 360 graus, eles valem a mesma coisa, eles têm a mesma medida, a mesma validade. E o valor 0 radiano ou 2π radiano também tem a mesma validade, também é a mesma coisa. E para isso, para a nossa circunferência trigonométrica, nós precisamos de entender um pouquinho lá, olha, dos ângulos notáveis. Quais são os valores dos ângulos notáveis que nós temos? São os valores de seno, de cosseno, de tangente. Eu não vou aprofundar muito nessa ideia do seno, cosseno e tangente agora, não, porque isso é mais para a terceira semana. Então, na nossa próxima aula, a gente aprofunda um pouco mais ali. Mas, para isso, a gente precisa de entender esses ângulos aqui, olha, 30, 45 e 60. Principalmente esses três ângulos. Por quê? A partir desses três ângulos notáveis que nós temos, de 30, 45 e 60, a gente vai conseguir fazer o quê? Conseguir ter arcos simétricos, que é realmente a importância aqui do nosso círculo, da nossa circunferência trigonométrica. Só antes de passar aqui para os nossos ângulos, para os nossos arcos simétricos, só fazendo uma revisão aqui rapidinha, né? Relembrando, tá vendo que tem esses três valores aqui, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3 e 4. Não sei de onde que eu tirei o 5 aqui. Então, aqui nós temos, olha, referente ao primeiro quadrante, referente ao segundo quadrante, referente ao terceiro quadrante e referente ao quarto quadrante. Então, nós temos aqui esses quatro valores fazendo referência aos nossos quatro quadrantes do nosso plano cartesiano. Dito isso, feito isso, nós temos o quê? Então, vamos passar para os nossos arcos simétricos, porque essa ideia dos quadrantes também vai interferir nessa ideia aqui do seno, do cosseno e da tangente que a gente vai ver lá na terceira semana, hein, gente? Então, vamos tentar pegar pelo menos isso aqui, essas ideias iniciais aqui, para na hora que chegar lá na terceira semana a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. E aqui nós temos os arcos simétricos. O que é o arco simétrico? Arco simétrico é o seguinte: nós temos que identificar no nosso plano cartesiano aqui, na nossa circunferência trigonométrica, os ângulos notáveis. Principalmente esses três aqui, olha, 30 graus, 45 graus e 60 graus. E fazendo isso aqui, a gente tem que fazer o seguinte:
Nos arcos simétricos, está vendo que nós temos vários pontos M? Aqui nós temos M, M', M duas linhas e M três linhas. Então, o que eu tenho que fazer é, olha só, nós já sabemos que esse ponto A é referente ao valor 0 graus. Nós sabemos que esse valor Y é referente ao ângulo de 90 graus. Nós sabemos que, então, que a cada eixo que a gente tem aqui, né? A cada eixo aqui, então, nós passamos 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui e mais 90 graus aqui. Então, considerando esses 4 eixos, nós temos, olha, esse ponto M, vamos considerar que é mais ou menos a metade entre os valores do eixo X e Y. Se é mais ou menos a metade, eu sei que aqui é 0 e ali em cima é 90, nós temos o valor de 45 graus aqui no meio, mais ou menos. Seguindo esse mesmo raciocínio, aqui eu sei que é o 90, aqui eu sei que é o 180, então aqui nós temos o valor de 135 graus. Seguindo mais uma vez esse raciocínio, nós temos que aqui é o 180, aqui é o 270, então se ele está na metade aqui, esse ponto M, duas linhas, esse aqui vai ser o valor de 235 graus. 225 graus, gente, desculpa. 225 graus. E aqui ainda, se a gente tem o valor de 270 e aqui é o valor de 360, aqui é o zero, né? Igual eu tinha falado. 360 e 0. O meio aqui, ele vai ser algo na metade também, que é o de 315 graus. Seguindo, então, esses raciocínios, vocês estão vendo que o valor de 45 graus ele é simétrico. A gente vai entender um pouquinho mais isso depois, lá na terceira semana de novo. Estou deixando tudo para a terceira semana. E onde nós temos que esses ângulos de 45, 135, 225, 315 são todos simétricos, ou seja, valem tudo a mesma coisa. O ângulo de 45 graus ali, ele vale sempre, no caso aqui, de seno e cosseno, raiz de 2 sobre 2. Então, os valores desses aqui também vão ser raiz de 2 sobre 2. A única diferença vai ser o sinal aqui que nós temos, que às vezes vai ser positivo, às vezes vai ser negativo, mas, de novo, na terceira semana a gente vai entender um pouquinho melhor isso aqui. Se a gente pegasse, então, algo em torno do de 60 graus, o de 60 graus fica mais ou menos aqui em cima, olha. Então, seguindo esse raciocínio dos arcos simétricos que nós fizemos aqui do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, nós temos que o de 60 graus aqui ele vai ser algo aproximado com o de 120 graus. Aqui de 60 graus. Tá vendo que no caso de 45, que são simétricos, ele formou tipo um retângulo? A gente vai seguir esse mesmo raciocínio, ó, mantendo sempre um mesmo padrão aqui. Aqui no caso vai ser o de 240 graus. Aqui, sendo simétrico, aqui de novo, nós temos o valor de 300 graus. Aqui depois ele vai ser tudo simétrico, que é o de 60 graus. E se a gente pegasse então o de 30 graus, que eu vi ali que nós temos, olha, 30, 45 e 60. Se a gente pegasse aqui o de 30 graus como exemplo, onde que ele vai ser simétrico aqui, olha? Ele vai ser simétrico ao ângulo de 150 graus. Tá ficando meio torto aqui, gente, mas acho que dá para entender. Aqui nós temos o valor de 210 graus. Depois nós temos aqui o valor de 330 graus. E ainda nós temos o valor de 30 graus. Então, a gente vai precisar de entender todos esses ângulos. Ou melhor, eu até deixei uma tabelinha aqui de todos esses ângulos. E não só adianta conhecer os valores em graus. Nós precisamos também de identificar todos esses valores em radianos. E como que a gente vai fazer essas conversões? Olha, nós já temos os valores de 90, 180, 270 e 360, que já estão aqui, olha. O de 90 é π sobre 2. Então, vamos colocar aqui, π sobre 2. Vai até ficar fora da tabela. O de 180 é π. O de 270 é 3π sobre 2. E o de 360 é o 2π, que nós já fizemos também algumas das conversões ali. Nós vimos que no caso do ângulo de 330 graus, a gente já fez aqui em cima, olha, 330 graus é o 11π sobre 6. Então aqui vamos colocar 11π sobre 6.
Para fazer as outras aqui, para identificar todas essas outras, como que eu vou fazer? O 135 também nós já fizemos. Então eu vou pegar lá, por exemplo, olha, de 30 graus. E eu vou dividir ele por 180. Fazendo essa divisão, eu sei que o resultado vai ter que me dar um valor em radiano. Então eu já vou colocar o valor em radiano aqui e simplificar tudo isso aqui por 30. Ou seja, dá π sobre 6, fazendo toda essa simplificação aqui por 30. Então o valor aqui é π sobre 6. E agora eu deixo como tarefinha para vocês aí preencherem toda essa tabela. Então preencham essa tabela para na próxima aula, nas semanas 3 e 4, a gente já ter todos esses valores aqui em radianos e a gente realmente conseguir entender um pouquinho melhor o que seria tudo isso, do seno, cosseno, tangente, como que esses valores de seno, cosseno e tangente vão influenciar essas questões envolvendo radiano e ainda qual é a conexão deles com o círculo trigonométrico que nós temos, além de ter aqueles arcos simétricos lá tudo também, gente. Então é isso, vejo vocês na próxima e a palavra-chave dessa semana vai ser circunferência trigonométrica, vai ser o termo, né? A palavra-chave vai ser, na verdade, o termo circunferência trigonométrica. Me manda lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença dessa aula. Então eu vejo vocês na próxima, pessoal. É isso, bons estudos e tchau!